Quando pensamos em um lar desajustado, vem-nos à mente aquela família que passa pela dura experiência da separação dos cônjuges, ou a que tem um dos seus membros envolvidos em amizades perigosas com comportamentos inadequados. Restringimos nossas atenções a situações nas quais um notório desajuste. Dessa forma, atribuímos quaisquer ocorrências negativas como resultado dessas situações. Não queremos diminuir os reflexos dolorosos e profundos dessas situações citadas, mas refletir na forma como a palavra de Deus olha para nossas casas de maneira mais completa, considerando aspectos que vão além da aparência de família feliz. Melhor é pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Isso está em Provérbios, capítulo 15, no verso 16. Sem dúvida, Deus está ordenando as prioridades, no sentido de dar a sequência correta. Desajustar quer dizer desordenar, tirar da ordem. Assim, um lar desajustado é aquele que está fora da ordem, que inverte a sequência das prioridades e princípios de Deus para a família. Trataremos dos desajustes familiares a seguir. Seja bem-vindo a este canal, falando aqui de mais um assunto aqui dentro de questões e conflitos da vida. Filhos de lares desestruturados. Nós falamos diversos assuntos aqui, né, sobre autoestima, sobre depressão, sobre culpa, sobre depressão, porque o mundo está como está, enfim. Hoje, filhos de lares desestruturados. Identificando desajustes. Em 1 Samuel capítulo 2, 12, 17, 22 e 29, lemos uma parte da história do sacerdote Eli, recebendo do Senhor uma dura repreensão pela situação de seus filhos. Neste momento, podemos perceber alguns desajustes e suas consequências, e também avaliarmos se em algum momento fomos vítimas dos desajustes ou se causamos algum. Deus pode atuar nas falhas, trazendo uma reestruturação, ajustando nossa ordem de prioridades. Poder aqui não significa capacidade, pois Deus pode tudo. Ocorre que às vezes nós não queremos que Ele trabalhe em nossa vida. Reconhecer. O primeiro passo é reconhecer que algo não está correto, que em algum momento falhamos no percurso. O profeta Eli percebia o comportamento inadequado dos filhos, mas não dava a devida atenção. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel. 1 Samuel, capítulo 2, verso 22. Ele ouvia falar, mas não reconhecia o desajuste. E só muito tarde, já idoso, se posicionou. Observar. O segundo passo. Importante observar a frequência de uma situação, pois de todo este povo ouvo constantemente falar das coisas más que vocês fazem. 1 Samuel capítulo 2, verso 23. Constantemente é dizer que tal comportamento sempre ocorre. Algumas situações ocorrem isoladas, esporadicamente, mas existem situações repetitivas que causam mal-estar nos membros da família e devem ser olhadas de maneira mais cuidadosa. Devemos considerar a possibilidade de um sério desajuste e tratá-lo. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 7, temos uma situação de periodicamente acontecia. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Essa situação causou um mal em Ana que vimos na lição sobre depressão. Se pudermos estar atentos às situações de nossa vida, tendo a humildade de reconhecer que algo não está correto, observando a constância da situação, poderemos evitar que muitos desajustes se instalem em nosso lar e alcançaremos um maravilhoso alvo. Todos os que os virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Isaías 61:9. Não temos como evitar situações problemáticas, mas podemos recorrer a Deus e ter a bênção da restauração. Então aqui já falando aqui sobre filho de lares desestruturados, falando aqui sobre a passagem aqui de Samuel, identificar aqui os desajustes, né?
falou que quando Samuel, os filhos dele já não estavam andando no caminho do Senhor mais, então vem aqui, né, reconhecer que algo não está correto e observar, né, a constância das coisas que acontecem ali, né. Então vamos para o tópico 2, a natureza do desajuste. Inúmeras situações podem gerar desordem e desajuste dentro de um lar. Vamos chamar essas situações de sementes para trabalharmos de maneira prática os desajustes e suas possíveis consequências, lembrando a lei da semeadura e da colheita que está lá em Gálatas capítulo 6, verso 7. A semente da preferência. Isaac amava Esaú porque saboreava sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Isso está em Gênesis, no capítulo 25, no verso 28. Nessa conhecida história que a Bíblia nos conta, vemos a questão da preferência como semente lançada sobre a vida de irmãos gêmeos. Gênesis, capítulo 25, 23 e 26. Mas de características bem diferentes. Gênesis, capítulo 25, verso 27. A falta de respeito pelas diferenças tem gerado grandes conflitos dentro dos lares. Essa semente traz prejuízo e desordem no equilíbrio emocional da família. Quando os pais tratam os filhos de maneira diferenciada, permitindo os famosos 2 pesos, 2 medidas, estão plantando algo que com certeza trará frutos de angústias, inimizade entre irmãos, frustrações de não conseguir cativar a admiração do pai ou da mãe. Por várias vezes essa semente deve ser arrancada, antes que crie profundas raízes de amargura e deforme o lar. Deus não faz acepção de pessoas. Deuteronômio capítulo 16, 19, Atos 10, 34. Devemos buscar este padrão de comportamento para a nossa vida, conforme a palavra em 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que vocês fizerem. E também em Efésios, no capítulo 6, verso 2, exorta os filhos: honre seu pai e sua mãe. Também aos filhos é dada a orientação de honrar, não especificando se esta honra está condicionada a que tipo de pais tem. A honra é para o pai, na mesma medida que para com a mãe, ainda que um dos dois não seja convertido ao Senhor, e sua honra e seu respeito falará mais forte que suas palavras para testemunhar de Cristo. Muitas vezes somos mais carinhosos com os tios do que com os nossos pais. Às vezes achamos a mãe mais amável, então contamos nossos segredos, damos carinhos e deixamos o pai de lado ou vice-versa. A preferência no coração de Isaac e Rebeca trouxe muita confusão. Desajustou as relações entre irmãos. Devemos avaliar se estamos em ordem com esse princípio bíblico. Então aqui nesse tópico falou sobre, né, é um texto muito conhecido ali, quando, né, Isaac e Rebeca tinham seus filhos e Isaac amava um, Rebeca amava outro. Então houve ali, né, uma divergência, uma diferença, um pequeno desajuste ali na família, né? Houve uma confusão ali. Então, isso está explicando isso aqui, né? Semente da preferência. Né? Isso aqui causa muitos lares desestruturados. Os pais têm que tratar os filhos da mesma forma, não ficar tratando um à medida e outro com outro. Tópico 2.2, a semente da mentira. Por causa da preferência, Rebeca deu um jeitinho para garantir a bênção sobre a vida de Jacó. Ela o ajudou a elaborar um plano. Mentir a respeito de sua identidade. Muitas vezes nos lares a mentira se torna um escape para a resolução de algumas situações. Pais mentem aos filhos e vice-versa. E quando vem o momento da verdade, o sentimento de ter sido traído, arrasta os laços de afeto da família para um abismo. O grande perigo é que isso pode se tornar um costume, uma doença. Há pessoas que vivem num mundo ilusório de mentiras, prejudicando a si mesmas e a outros, porque aprenderam, no desajuste do lar, receberam a semente da mentira e se tornaram doentias. Não conseguem permanecer no emprego por muito tempo. Nos grupos da escola, até mesmo não se adaptam em nenhuma igreja porque não conseguem ser verdadeiras. Contam histórias fantasiosas, plantam inimizades nos grupos.
Mentem sobre sua formação para conseguir um emprego, sem medir consequências. Não conseguem falar a verdade, vivem à beira do abismo. Essa situação fere um princípio bíblico. Não mintais uns com os outros, uma vez que, se vocês se despiram da velha natureza com suas práticas. Colossenses capítulo 3, verso 9. Fere a confiança, que é a base de todo relacionamento. O coração do seu marido confia nela. Provérbios capítulo 31, verso 11. A língua falsa odeia aqueles a quem engana. A boca lisonjeira é causa de ruína. Provérbios 26, verso 28. Fere a identidade de filho de Deus. Quando ele profere mentira, fala o que é próprio, porque é mentiroso e para a mentira. João capítulo 8, verso 44. Então, Rebeca, mulher de Isaac, né, queria a bênção, né? A bênção do primogênito para o outro filho e não para o Esaú. Então ela arrumou um jeitinho ali, né? Bem sarcástico, bem mentiroso ali, né? Para poder enganar o próprio marido. Deu ali a ideia para ele se disfarçar, né? Para ele fingir que era o seu outro irmão, para ele ganhar a bênção na frente do outro irmão. Então é a mentira, né? A mentira. Agora, tópico 2.3, a semente do temperamento. Então, esse que nós falamos da semente da mentira, fere um princípio bíblico, né? Quando você mente, e fere a confiança, que é a base de todo relacionamento, e fere a identidade como filho de Deus. A semente do temperamento. Em 1 Samuel, temos a história de um homem chamado Nabal. Este era um homem com boa situação econômica, 1 Samuel 25:2, mas de um terrível temperamento. 1 Samuel 25:3. No final do versículo 17, temos um resumo de seu jeitão de ser, e não há quem consiga falar com ele. No lar, muitas vezes os temperamentos são fortes, ninguém tolera ninguém. O pai não sabe se posicionar sem ofender, nem magoar sua família. Outras vezes, é a mãe que não tem a sabedoria e fere os filhos com dureza de coração. Muitas vezes são agressões físicas ou verbais que trazem desilusões e desajustes, gerando filhos agressivos que transferem para os colegas e professores a mesma agressividade que recebem em casa. Ou os filhos se fecham buscando segurança e se tornam tristes, sem amigos, porque não podem se expor com medo de agressões. Um temperamento que não foi tratado pelo Senhor é uma semente que germina. Filhos distantes dos pais, procurando carinho e conselhos longe do lar. Esposas infelizes, envergonhadas pelas atitudes do marido frente aos filhos estranhos. Maridos feridos com baixa autoestima pelas palavras duras da esposa. Então, aqui nós falamos nesse tópico sobre a semente do temperamento, né? Falou sobre Nabal, que era um homem rico, né? Mas que ninguém conseguia conversar com ele, era muito ignorante. Então, o lar ele fica desestruturado por conta disso. Gera filhos, né? Sem carinho, né? Buscando conselhos longe do lar. Esposas infelizes, né? E os maridos também com baixa autoestima por causa das duras palavras da mulher. Nosso temperamento é contra nós, porque se caracteriza por natureza carnal. Somente uma experiência com Cristo pode nos trazer a possibilidade de domínio próprio. Tópico 2.4. Os frutos do desajuste. Os filhos carregam uma identidade genética recebida no momento da concepção, que determina muito de suas características, o cabelo, a cor dos olhos e outras. Mas também recebem de nós, ao longo dos anos, elementos que darão forma ao caráter, ao emocional e ao espiritual. Muitos adultos têm dificuldade de se entregar ao amor de Deus como um pai zeloso, porque nunca sentiram o zelo de seus pais biológicos. Foram esquecidos, empurrados como um embrulho, na ânsia de serem modernos e liberais. Os pais se desinteressaram pela vida de seus filhos, trazendo complicações e abandono. Muitos adultos não conseguem descansar na justiça de Deus porque sentiam injustiçado dentro de casa, em função de preferências e ninguém os defendeu.
Muitos jovens não conseguem ser sinceros nos relacionamentos. Mentem para ser aceitos. Mentem para encobrir seus erros, porque foi dessa forma que viram seus pais agirem a vida toda e sem arrependimento. Muitos jovens estragam seus relacionamentos porque desenvolveram um temperamento rude de tolerância zero, porque dessa forma foram criados. A boa notícia é: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Efésios 3, capítulo 3, verso 20. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão dobro, terão perpétua alegria. Isaías capítulo 61, verso 7. Alguém disse que nosso futuro não será necessariamente o nosso passado. Não importa a semente lançada em seu coração pelos desajustes de sua família. Não importa o grau de suas feridas, o tempo em que elas estão influenciando seus relacionamentos afetivos e profissionais. Deus pode restaurá-lo. Ele conhece seu passado, contempla no presente e tem os dias escritos em seu futuro. Ele pode mudar a realidade de sua família, transformar temperamentos, confrontar o pecado e purificar a justiça. Conclusão: não deixe que sementes estranhas criem raízes em sua família. Encare sem temor os desajustes que estão em você. Trate-os para que você não os leve para seu casamento. Perdoe seus pais, aprenda com os erros deles e haja de maneira completamente diferente. Muitos jovens que não conheceram a paz no lar dos pais estão experimentando uma doce paz na família que construíram. Seja um desses. Então, o último tópico aqui falou sobre os frutos, né, do desajuste, né, que fala sobre os filhos, né, que nasce ali, né, com a formação do pai ali, né, sai com alguns traços ali, né, do pai, coisas que vêm ali da biologia, né. Muitos adultos têm dificuldade de se entregar ao amor de Deus como um pai zeloso. Também porque eles nunca tiveram o zelo de seus pais biológicos, né. Muitos pais foram empurrados, esquecidos, né, e pelos pais, então os filhos acabam passando pelas mesmas coisas, né. Muitos foram empurrados como embrulho, na ânsia de serem modernos e liberais, os pais se desinteressaram pela vida de seus filhos, né? E isso trouxe complicações e abandono. Muitos adultos não conseguem descansar na justiça de Deus, porque se sentiam injustiçados dentro de casa, em função das preferências e ninguém os defendeu, né? Então aqui, falando sobre os pais, né, que fala sobre a vingança, né? Mais precisamente falando, não conseguiram confiar em Deus e ficou muito naquela questão da vingança, né? Muitos jovens não conseguem ser sinceros nos relacionamentos, né? Mentem para ser aceitos, mentem para encobrir seus erros, porque foi essa forma que viram seus pais agirem a vida toda, sem arrependimento. Muitos jovens, muitos filhos, né, não conseguem ser sinceros nos relacionamentos. Mentem para ser aceitos, né? Mentem para encobrir seus erros, porque foi dessa forma que viram seus pais agir a vida toda. O filho, os jovens vai vendo ali a atitude do pai e da mãe mentindo ali, e não tem arrependimento e fica do mesmo jeito também. Então, muitos jovens estragam seus relacionamentos porque desenvolveram um temperamento rude, né? Tolerância zero. Mas, então é isso, né? Então tem os últimos 3 versículos aqui. 2 Coríntios capítulo 5, 17. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. E Efésios capítulo 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. E em Isaías 61, 7. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Então, Deus tem o poder
para restaurar um lar desestruturado, né? Não importa qual semente foi lançada, né? Não importa o grau de suas feridas, né? Não importa nada disso. O que importa é que quando você confiar, quando você se entregar, Deus vai transformar, sim, transformar temperamento. E Deus ele pode mudar a realidade da família, transformar o temperamento, confrontar o pecado e purificar da injustiça. Então que nós venhamos a perdoar, que nós venhamos aprender, né, com os erros das pessoas e ser sábios. Muitos jovens muitos jovens que não conheceram a paz no lar dos pais estão experimentando uma doce paz na família que construíram, seja um desses. Então, o conselho final, né, que nós venhamos ser, pessoas que venham a conseguir construir um lar de paz, né? Louvado seja Deus, né? Que nosso lar tenha paz. Em nome de Jesus, Ele terá paz. Amém? Então, você que gostou dessa mensagem, que falou sobre, né, lares, filhos, né, aliás, filhos de lares desestruturados, né? São aqueles filhos, né, de pais, né, casas aí. Os filhos vieram de um casamento, né, de lares desestruturados, sem estrutura sólida, né? Então os filhos acabam tendo um mau exemplo. Os filhos acabam aprendendo a mentir, aprendendo a enganar, não buscam conselho dentro de casa, não conseguem encontrar em casa, né, um refúgio, não conseguem encontrar em seus pais, né, ali algo que eles podem se sentir seguros. Então acaba que tendo a sociedade, né, acaba recebendo esses filhos, esses jovens, e acaba que eles não são tão aceitos na sociedade, mas por causa do lar, né, que está desestruturado, a família, né, louvado seja Deus. Então precisamos, os pais, os jovens, os pais, as mães, os jovens, a família precisa se unir e buscar a Deus, que Deus é aquele que transforma, né, que regenera, que purifica, que santifica, que limpa-nos de todo pecado e de todo mal. Que Deus te abençoe, né? Você que gostou dessa mensagem, você pode dar o like, se inscrever. Deus te abençoe em nome de Jesus, né? Que a bênção do Senhor Jesus esteja neste lar. Que a bênção do Senhor Jesus esteja em nosso lar. A bênção do Senhor está no meu lar. Em nome de Jesus eu profetizo. Profetize também. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Dê o like, se inscreva nesse canal. Deus abençoe. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.